trabalho é tese. Tese, estrutura. Muitos alunos se deram bem naquele parágrafo da semana anterior, da contextualização, mas como eu tenho sempre alunos começando o meu curso cada semana, então tem que voltar um pouquinho, mas dentro desse contexto que nós estamos. Esse trabalho de tese é um trabalho novo para todo mundo. Vamos buscar, então, o meu material. Espera só um pouquinho aí. Muito bem, muito bem. Manhã maravilhosa, gente. Parece que eu ia dar aula de K2 novamente para Maria Eduarda, gente. E para a Ju. Ótimo. Perfeito, Jota, do meu coração. Perfeito, Gui. A minha tela apareceu, querido? Sim, perfeito. Obrigado, querida. Então, vamos lá. Queridos e queridas, todo mundo atento aí. Então, o nosso trabalho hoje é um trabalho de estrutura, organização do texto, tese. Como fazer boas teses. A introdução deve ter essa contextualização, não é? A problematização e a tese. Então, é como se tivesse assim, violência. Violência é o assunto, não é? Violência é o assunto. Então, é importante, olha, delimitar esse tema, evidentemente, não é? Você vai delimitando, porque todo vestibular vai trazer já a delimitação. Não precisamos delimitar nada hoje, graças a Deus. O vestibular, a não ser quem presta Mackenzie. A prova do Mackenzie, aí é uma prova que vem sem delimitação, mas a Unesp já delimita, a FUVEST já delimita, o Enem já delimita. Vamos então, vamos entender bem isso. Então, eu tenho a tese, é retomada do tema, mais posicionamento do autor. Então, isso vale a pena anotar. Retomada do tema, o tema aparece aqui, Big Brother, por exemplo, retomada do tema, mais posicionamento. E o que eu falei sobre esse posicionamento? Claro, cristalino, que não confunde o corretor, que, eu tenho medo de deixar, vai deixar bem explícito. É como se fosse, olha, diante disto, resta analisar que a violência urbana é fruto da má distribuição de renda. Então, eu tenho que ter essa posição. Olha, em face disso, percebe-se que a sociedade machista em que vivemos gera a violência contra a mulher. Então, a tese tem que ser bem redondinha. A única coisa que nós fazemos aqui no curso, para ajudar bem vocês, é fazer tese com seleção de argumentos. Não é isso? Nós focamos, sim. Tese com seleção de argumentos é a melhor maneira de fazer o corretor já ler a sua redação com uma fluidez muito grande. E dizer assim, não, a redação está inteirinha, bem organizada e assim por diante. Como elaborar sua tese? Frase curta. Frase curta. Tá? Então, frase curta. E aquela frase que fica bem centrada no tema específico, no tema. É uma pergunta? Eu já vou direto a essa pergunta. Então, a tese, evidentemente, ela não pode ser uma tese ampla, vaga. Então, é o que nós chamamos de tese específica. Uma tese que nasce para resolver o tema. Seja o tema pergunta ou seja uma afirmativa. Vamos seguir. A tese ou dever ser. Isso é muito importante. Não é? A tese não pode ser apenas uma declaração. O senso crítico é a capacidade de julgar a realidade. Não dá para... O que eu vou falar sobre isso, não é? Não dá. Olha, genérico, uma tese genérica também. Olha, diante disso, percebe-se uma igualdade de gênero. O que eu vou falar no segundo, o que eu vou falar no terceiro? Sempre que você montar a sua tese, ela tem que ser o que mesmo? Direcionadora. O que você vai falar no segundo, o que você vai falar no terceiro. Lá na prova da VUNESP, né, que envolve Santa Casa, Albert Einstein, FAMEMA, Unesp, FAMERP, Unifesp, FEMA e todas as faculdades particulares. O que nós precisamos, o que eles colocam lá? A sua redação tem que ser lida numa fluidez.
usando uma palavra bem popular aqui, linguagem coloquial, numa tacada só. Se deu algum problema que eu fiquei assim, o que ela quis dizer aqui? O que ele quis dizer aqui? Mas onde que está isso que ele falou lá em cima? Onde que está aqui? Ah, não está. Pronto, eu já começo a ser invadido naquilo que do meu destaque. Né? Eu começo a ser prejudicado. A tese tem que aparecer de acordo com o tema. Né? Se o tema traz uma pergunta, como é a tese do Anzai? A tese é tese, resposta. Tudo bem? Se faz uma pergunta, a tese tem que ser tese e resposta. Agora, se não trouxe uma pergunta, estava falando hoje com a minha perfeita a perfeita May, estava conversando com ela e falando assim, olha, Noel, pode acreditar, como é tema social, você não perca a ideia de causa, de consequência. Né? Então, porque a UEL não gosta muito de fazer perguntas. Eu estou colocando perguntas aqui. Mas a UEL sempre fala assim, olha, X, Y e assim por diante. Então, uma tese que vai buscar as causas ou as soluções, lá no Enem, gente, para você ter uma ideia, lá no Enem, as teses do Enem, elas são organizadas em pelo menos 4 grupos. Teses no Enem são organizadas em 4 grupos. Uma tese que fala assim, diante disso, resta analisar as causas desse estigma social, as causas. Então, obrigatoriamente, tome cuidado, quando você colocar as causas, o corretor já vai observar. A primeira causa está aqui, onde está a outra? Não é mesmo? Então, obrigatoriamente, você pode até usar no terceiro parágrafo, nas causas, né? As causas. É claro que você pode falar das causas desse estigma, mas não pode esquecer de mostrar quais são os estigmas, não é? Quais são os estigmas? Não é? Pode colocar a causa, deve colocar a causa, mas, por favor, diante disso, aí são as consequências, nascem estigmas como, agora você vai colocar os estigmas, não é? Acerca da doença mental. Sempre ficar atento a isso. Não é? Bem, então não se esqueça justamente disso, vamos continuar aí, o conteúdo da tese. A tese deve explicitar o que mudou, o que é necessário mudar. Não é? O que é necessário mudar. Eu vou olhar, então, os reflexos desses programas midiáticos na mentalidade social. Evidentemente, se for uma prova do Enem, eu vou pensar, eu vou mostrar os reflexos e mostrar depois, lá embaixo, como devem ser resolvidos. Se é uma prova da Unesp, não tem nada de proposta de intervenção. Prova da Unesp é justamente discutir, mostrar os reflexos e assim por diante. Agora, vocês prestem bem atenção, eu coloco um termo latino aqui que é muito importante para vocês. E isso é interessante para ajudar a pensar nas causas, na tese, desculpe, pensar nas teses. Por quê? Porque a tese é onde vai indicar para você a progressão textual ou não progressão textual. Vocês estavam na minha aula, salvo os alunos, salvo aí o aluno que entrou agora, ou que entrou na semana anterior, vocês estavam na minha aula quando eu analisei a VUNESP. Ali, quando era a prova da VUNESP, não é? No final de fevereiro. E eu mostrei lá para vocês justamente isso. A tese é direcionadora. A tese tem que levar em conta justamente essa questão. Tem que dar progressão textual. E eu mostrei lá para você naquela aula, na última semana de fevereiro, se não me engano é semana 4, para quem está chegando, pode assistir na plataforma. Eu mostrei para vocês que há teses que nós olhamos para a tese e já sabemos, não vai dar progressão textual. Não tem como. Não tem como. Então, o corretor já, ali de cara, na sua tese, ele já breca a sua redação. O que vai falar? Não é? Então, se não me engano, era o preço, o autoconsumo do carro. É muito vago. Então, uma dica muito boa para você hoje é pensar assim, coisas relativas ao ad hominem, que são relativas às pessoas, aos indivíduos, e ad rem, res, que vem do latim res, coisas. Aí você pode colocar instituições, estatutos, leis, eventos. A tese que eu fiz hoje aqui para você é uma tese baseada nisso. Ad hominem está dentro do homem, reflexo sobre o homem.
Então, reflexo sobre grupos, sobre pessoas, sobre os jovens, sobre a mentalidade das pessoas. E ad rem, que significa mentalidade, reflexo sobre a mídia, sobre as instituições formadoras de opinião, sobre as famílias, sobre a democracia, isso dá progressão textual. Então, isso é importante para você conhecer hoje. Esse termo latino é porque você guarde assim, ad hominem, sobre as pessoas. Ad rem, sobre as coisas. E as coisas envolvem justamente instituições, institutos, leis, eventos, democracia e tudo mais. Então, uma dica muito importante hoje para dar progressão textual. Vou dar exemplos disso. Ad hominem, pessoas. Ad rem, coisas. Res pública, lembra-se? De coisas. Então, vamos lá. Exemplos de teses com pergunta. O tema é um tema-pergunta. Vamos pegar aí justamente uma questão. A participação política é indispensável. Porque uma pergunta lá, participação política, dispensável ou indispensável? Olha a tese. Diante disso, resta perceber que a participação política é indispensável, pois apenas por meio dela é possível confrontar o poder financeiro como ator principal numa sociedade de mercado. Ad rem. Então, você perceba que é uma tese voltada para a FUVEST, não é? Olha, eu vou falar do mundo das coisas. Eu vou falar justamente do poder financeiro da sociedade do mercado. Vamos pensar uma ad hominem, que é sobre as pessoas. Homem, pessoas. O arbítrio de agentes públicos é tão prejudicial à democracia quanto à corrupção, porque ambos refletem o mesmo engano nos valores adotados por pessoas públicas. Então, eu vou começar a falar desses valores que as pessoas estão assumindo. Por isso, nós falamos assim, ad hominem. Então, tem a ver com as pessoas. Eu quero, nesse primeiro estudo com vocês, eu quero que vocês comecem agora a não ficar decorando somente teses, mas começar a pensar para dar progressão textual. Tudo bem? Sabe, eu estou trabalhando com ad hominem, ou seja, mentalidade social na vida das pessoas. Então, a aposentadoria vai refletir sobre a vida da pessoa, do trabalhador, do idoso, não é? E depois, sobre o mundo do trabalho, o mundo do trabalho, coisas, e assim por diante. O Brasil não precisa de uma lei antiterrorismo. Então, imagine uma pergunta. O Brasil necessita de uma lei antiterrorismo? Olha, trocando aqui um elemento de coesão simples para guardar diante disso, não precisa de uma lei antiterrorismo, porque ela seria incapaz de acabar com a intolerância entre as pessoas. E essa, sim, a razão dos atentados. Intolerância entre as pessoas. Eu estou trabalhando no mundo das pessoas. Então, o aluno tem que ficar um pouco mais atento para começar, nesta aula, a explorar justamente melhor ganhar força na tese, uma tese que vai dar progressão textual. Ampliando. Tese sem perguntas. Olha, não teve uma pergunta. Então, você é mais livre, é mais fácil. É mais fácil, sim, quando o tema não é um tema-pergunta. Quem gosta de fazer pergunta é a Unesp. O aluno tem que se preparar muito bem para isso. O Enem nunca fez pergunta, graças a Deus. Isso não significa que o Enem não possa fazer pergunta, mas o estilo do Enem é um estilo sem perguntas. Então, vamos a uma tese. A exploração do meio ambiente não faz mais sentido em um mundo dominado pela tecnologia, sendo necessária uma visão de mundo diferente do ser humano, priorizando a preservação. Então, eu vou trabalhar dessa mudança de mentalidade, não é, da Revolução Verde, da Greta Thunberg, vou mostrar o que o ser humano está pensando hoje, não é? Um pouquinho daquela redação, o carro será um novo cigarro. O que nós estamos pensando sobre sustentabilidade? Estamos pensando, visão de mundo é o homem. Família. O conceito de família na sociedade precisa mudar, mas isso não passa por uma alteração na estrutura de apoio para os pais e mães solteiros e casais, mas isso passa, não é, por uma alteração na estrutura de apoio para os pais
e casais homoafetivos. Então, está voltando aí, evidentemente, para falar das pessoas. Falar das pessoas, então, essa é a ideia do Adirem, tá certo? Outra coisa aí do aborto, deve ser permitido? Sim, não é? Por mais que não seja uma pergunta. Inclusive em casos de microcefalia, como maneira de superar a desigualdade de escolha entre pobres e ricos, por meio da criação de clínicas, né? Clínicas especializadas. Ah, está falando em clínicas, está falando em coisas. Então, sempre tem que pensar assim, estou falando em coisas. E eu tenho que agora ficar muito consciente da minha tese. A minha tese está falando de X e Y. E por que eu tenho que alargar X e Y? Senão, não dá progressão textual. Senão, o terceiro parágrafo vai ficar fraco. E na prova da VUNESP, nós não avançamos. Se é uma prova valendo 28, nós vamos ficar com 26. Se é uma prova valendo 11, vai ficar com 9. E assim por diante. Então, o aluno tem que ficar 20, vai ficar com 16. E o aluno tem que ficar muito atento nessa questão de fazer progressão textual. Receita de tese. Então, sempre começar com perguntas, as perguntas implícitas que eu venho trabalhando com vocês nessas últimas 2 semanas, perguntas implícitas. Qual é o problema que está por trás do tema? Por que esse problema ocorre? Como se pode resolvê-lo? Como se pode resolvê-lo é bem para a prova do Enem. A Unesp não se preocupa como eu vou resolver isso. É claro, houve, mas faz muito tempo, em que a Unesp colocou um tema desse jeito. Como resolver a violência social? Como resolver a violência social? Mas é uma tendência bem antiga da Unesp.